Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais sobre as 3 etapas que você precisa aprender sobre o setor contábil, que é um setor muito difundido em diversas empresas, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Também dá o joinha, o nosso like lá, para que essa informação chegue sempre a todos os colegas da classe contábil, beleza? Muito bem, gente, fiz aqui um pequeno resumo do jeito que você gosta. Eu sempre estou atendendo os pedidos dos nossos seguidores, certo? Então vou estar mais uma vez atendendo o pedido do seguidor, pessoas que têm dificuldade dentro da área contábil, certo? Então fiz um resumo aqui do que é verdadeiramente importante para você que quer adentrar dentro do setor contábil, dentro do escritório de contabilidade, dentro de uma empresa. Você precisa ter esses conceitos básicos para você contabilizar, para você fazer as demonstrações contábeis, certo? Então eu coloquei aqui 3 etapas. Você vai observar que essas 3 etapas são fundamentais. Se você não aprender essas 3 etapas aqui, tenho certeza que você vai ter dificuldades dentro do setor contábil. Eu vou falar aqui especificamente direcionado ao setor contábil. A gente sabe que tem outros setores dentro de uma empresa, dentro do escritório de contabilidade, certo? Por exemplo, setor fiscal, setor de legalização, setor de departamento pessoal. Mas eu vou falar especificamente para você que quer trabalhar, adentrar dentro do setor contábil. Muito bem, gente. Com a primeira etapa dessas 3. Primeira, conceitos básicos. Primeira coisa que você precisa saber que existem os princípios contábeis, certo? Toda e qualquer norma existe os seus princípios e a contabilidade brasileira existe também os seus princípios. Esses princípios, eles são fundamentais sim para você fazer essa estruturação contábil. Agora, Albert, isso funciona na prática? Isso tem que funcionar. Você tem que passar isso para o seu cliente. Você precisa entender essas normas básicas, porque isso vai ser de fundamental importância para a sua escrituração contábil, certo? Primeiro princípio que eu vou colocar para você, princípio da entidade, tá, gente? Esse princípio da entidade é muito comum a gente observar, às vezes, empresários ferindo. O que que cita esse princípio da entidade? Você tem aí o patrimônio pessoal, pessoa física, do empresário, certo? E você tem o patrimônio jurídico. Nesse caso, você não pode infringir essa regra, separar o que é pessoa jurídica e o que é pessoa física. Por exemplo, se eu tenho despesas pessoais, meu cartão de crédito, ele não pode ser pago por uma conta da empresa, certo? Eu, como empresário, eu tenho que separar e desmembrar isso, certo? Você está ferindo o princípio contábil, o princípio da entidade, ok? Então, é fundamental a importância, a autonomia, certo? Patrimonial da jurídica, da física, certo? Isso é fundamental. Inclusive, sob pena de, muitas das vezes, empresas fecharem as suas portas. Contador, você que está adentrando dentro da área contábil, tem que orientar o seu cliente referente a esse princípio, certo? Nós temos aqui o princípio da continuidade, certo? Esse princípio, gente, são situações que você tem que recorrentemente, certo? Operações que recorrentemente acontecem dentro da sua empresa. Operações futuras, operações presentes, ou seja, constantemente aqui você vai ter que mensurar isso. Você tem que apresentar as informações contábeis e patrimoniais e a escrituração continuamente, certo? Não existe contabilidade onde eu escrituro um determinado mês, daqui a outro mês, daqui a outro ano eu vou escriturar. Não, contabilidade é uma continuidade, certo? Inclusive para serviços contábeis que você executa de outros exercícios anteriores, certo? Por exemplo, eu peguei uma contabilidade no qual já tinha um contador e a gente mudou a contabilidade. Contabilidade é uma continuidade, você tem que dar prosseguimento nos saldos, dar prosseguimento daquilo que vem da contabilidade anterior, certo? Então, por exemplo, para quem está iniciando uma escrituração contábil de 2021, você sabe que você precisa dos saldos do balanço de 2020, que precisam ser implantados para 2021, tá certo? Então, mais um princípio contábil aqui que você que trabalha na escrituração contábil precisa saber.
Princípio da oportunidade, gente. Muito comum também a gente trabalhar esse princípio da oportunidade referente, olha lá, refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas, certo? Oportunamente, a gente tem que ir lá registrar. A gente não pode comprar um veículo agora. Só vou registrar esse veículo lá daqui a 2 anos? Não. Você tem todo um critério contábil que precisa ter naquele momento oportuno, ok? Registro do valor original. Outro princípio contábil muito comum também. Esse registro do valor original é determinado através de valores originais das transações. Você tem um documento fiscal, por exemplo, de uma compra de um terreno, que por mais que esse terreno vale 500 mil, mas está aqui o meu recibo, está aqui meu documento, está aqui minha escritura pública de 400 mil reais, eu paguei nesse valor 400 mil reais, então você tem que registrar com base no valor original, certo? Também é um princípio contábil que precisa saber para você escriturar dentro da contabilidade. E mais um registro, mais um princípio da competência, gente. Todos os meses a gente fala muito sobre isso, inclusive esse princípio da competência é muito difundido na questão, por exemplo, do Simples Nacional, que você faz a opção lá do regime tributário do Simples, regime de caixa, regime de competência. Então, regime de competência, você vai registrar oportunamente todos os meses, todos os fatos contábeis ocorridos dentro da sua empresa, certo? Então, é muitíssimo importante que as transações, independentemente do seu recebimento ou não, estejam registradas, beleza? Mais um princípio contábil aqui para botar para vocês. E um último princípio aqui que eu vou relatar, princípio da prudência. Esse é um princípio muitíssimo importante também. O que significa isso? Determina a dotação do menor valor para os componentes do ativo e maior valor para os componentes do passivo. Muito cuidado com isso. A gente faz principalmente no passivo, do ativo, a gente tem lá os bens que a gente quer majorar para muito alto, principalmente na aquisição disso. Vamos ter prudência, o próprio nome de prudência, princípio da prudência. Vamos ter prudência em muitos fatos, certo? Contábeis, tanto a nível de contas do ativo, quanto a nível de contas do passivo, beleza? Passando esses primeiros princípios, gente, eu quero chegar para você, dentro dos conceitos básicos dessa primeira etapa, o plano de contas. Toda e qualquer empresa necessita de um plano de contas, certo? E é extremamente relevante que essa empresa que você vai trabalhar contabilmente, que vai começar a escriturar, primeiro as premissas básicas, que você pegue o plano de conta e faça adequação para a realidade daquela empresa, beleza? Isso é fundamental. Pode ser que eu tenha aqui uma atividade de serviço e tenha um plano de contas geral, aquilo vai te dar muito mais trabalho. Agora, se você especificamente criar o plano de contas para aquela empresa, ou seja, vai facilitar bastante o seu trabalho, lógico, com as contas adequadas para aquele cenário daquela empresa, beleza? Então, existe aqui diferenças entre contas patrimoniais, contas de resultado dentro do plano de contas, e existe diferença entre as contas analíticas e contas sintéticas. Tudo isso está presente, todas essas informações estão presentes no seu plano de contas, beleza? Então vamos lá. Contas patrimoniais, contas do ativo, contas do passivo, todas essas contas que movimentam o seu patrimônio estão presentes no plano de conta, certo? Conta de resultado, receita, despesa, ou seja, são contas que movimentam o resultado da sua empresa, beleza? Então, fundamental importância também está bem esquematizado, tudo bonitinho, o plano de contas também nas contas de resultado. E a gente sabe que existem as contas analíticas e existem as contas sintéticas, ok? Por exemplo, você tem lá a conta caixa, você tem lá a conta banco, mas a conta banco, ela tá lá especificamente de uma maneira sintética, mas dentro do banco você tem lá 10 contas bancárias, aí você está analítica, você está analisando, conta Banco do Brasil, conta Banco Bradesco e assim sucessivamente, certo? Então você tem lá a conta sintética e as contas analíticas, lembrando que isso tudo tem que estar no seu plano de contas.
Tá, gente? Então, mais uma dica dessa primeira etapa dos conceitos. Seguindo aqui, gente, a gente vai seguindo aqui mais uma etapa, certo? Após o plano de contas, a gente vai aqui ao conceito básico necessário da conta débito versus conta crédito. Muitíssimo importante. Contadores, as pessoas que estão adentrando, profissionais, acadêmicos, lá das primeiras aulas lá da faculdade, primeiro semestre, segundo semestre, certo? Conta débito, conta crédito, as fórmulas, isso tudo eu vou estabelecer um resumo para você. Para você que quer adentrar dentro do setor contábil, você precisa ter essa exata noção. Aí, Jobs, eu preciso gravar todas as contas do plano de conta de cabeça? Não, não necessariamente isso. Se você tem um plano de contas em mão, você pode consultar. Agora, isso aqui, esse conceito, você precisa sim ter em sua mente. Você precisa ter isso treinado em sua mente. Então, é fundamental a importância. Então, continuação dessa primeira etapa. Ainda estamos na primeira etapa. Lembra que eu vou te dar 3 etapas? 3 etapas. Essa é a primeira. Vamos lá, conta débito. Primeiro, é aplicação de recurso, ok? Contas de débito, você está aplicando o seu recurso. E conta crédito é a origem do seu recurso, ok? Então é fundamental e importante. Por exemplo, eu adquiri compra de mercadoria. O que entrou no meu ativo, eu debito, que é a aplicação de recurso, a mercadoria, certo? E o que saiu é a origem do meu recurso, é o dinheiro, eu paguei isso, certo? Então, fundamental importância, conta débito, aplicação, conta crédito, origem do recurso. Grave esse conceito. Aí eu coloquei aqui como exemplo para você aqui, contas do ativo. O que aumenta o meu ativo, eu debito. Olha aqui, maisinho, tá vendo mais aqui? Aumentando o meu ativo, eu debito. O que está diminuindo o meu ativo, reduzindo aqui o meu ativo, eu credito, tá? Então, adquiri um veículo, entrou o veículo, conta débito, debita, conta veículo. Ah, eu paguei através do conta banco, paguei à vista, dinheiro, saiu lá do banco. Saiu o dinheiro, menos, diminui meu ativo, eu acredito, certo? Regra do jogo é essa, gente, na conta do ativo. Na conta do passivo é ao contrário, a regra do jogo, se aumenta meu passivo, eu acredito, certo? E se diminui o meu passivo, eu debito. Se está diminuindo o meu passivo, eu estou pagando conta. Se está aumentando o meu passivo, eu estou aumentando as contas, certo? Então, adquiri um veículo parcelado, eu gerei um passivo. Entrou o veículo, debito. Entrou um passivo, credito. Aumentou meu passivo, aumentou minhas dívidas. Então, essa regra do jogo você precisa saber para você contabilizar, beleza? Então, um fundamental importância. Aí eu coloquei aqui 4 fórmulas dessa primeira etapa aqui, que você precisa entender e saber no momento que você for fazer a escrituração contábil, certo? Primeira fórmula é uma conta devedora contra uma conta credora. É um lançamento simples, para cada débito, um crédito, beleza? E assim vai bater, um débito, um crédito, ok? Existe também a possibilidade de uma conta devedora contra várias credoras, certo? Eu posso colocar aqui uma conta débito, por exemplo, aqui um lançamento, uma conta débito, a aquisição de veículo. Eu dei entrada na conta débito, uma conta devedora, mas só que eu dei uma entrada desse veículo, certo? 50%, e o restante eu vou financiar, certo? Eu vou parcelar lá, vai gerar um passivo. Então, observa, uma devedora e 2 credoras, tranquilo? Então, isso é fundamental e importante você saber esses critérios. Mais uma formulazinha aqui que eu coloquei para você, que aparece também dentro dos lançamentos contábeis, várias contas debitadas e apenas uma conta creditada. Existe também essa possibilidade. Mas lembrando, tem que esse processo ter o equilíbrio, tem que bater. Se eu tenho várias debitadas contra uma acreditada, eu tenho que bater esse processo aqui. Ah, eu tenho, por exemplo, aquisição de mercadoria, debito. Ah, eu tenho ICMS a recuperar, debito. E conta a conta caixa que eu paguei todo esse valor. Então, observe, 2 débitos, 1 crédito. Então, isso é um lançamento contábil também. E mesma coisa, mais uma forma, pode aparecer várias contas debitadas e várias contas creditadas. Eu posso ter 2 contas débitos, 2 contas créditos. Mas, gente,
todos esses lançamentos contábeis não pode existir furo. Se tiver existir furo, a tua contabilidade não vai bater. Se de um lado tiver lá 100 e o do outro tá 80, vai ficar faltando 20. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa no lançamento lá que não está correta, beleza? Então, continuando aqui, gente, mais uma situação que você precisa saber para a sua escrituração contábil, certo? Ainda da primeira etapa, o que você precisa ter num lançamento contábil? Primeira coisa, a data, então é fundamental a importância. Se você tem um documento lá, você tem que ter a data, certo? Então você tem que saber disso. E lembra do princípio lá que eu te falei? Que tem que estar registrado o princípio da competência, tudo bonitinho. Segunda situação, conta débito, conta crédito. A gente acabou de falar das fórmulas, que é cada conta débito tem a conta crédito. Então isso precisa ter num lançamento contábil, ok? E o terceiro, histórico, que é a descrição do seu fato. Gente, se eu adquirir uma mercadoria, eu tenho que descrever a conta débito, conta crédito, a data e o que foi que eu fiz com aquela mercadoria. Aquisição de mercadoria para revenda de acordo com a nota fiscal, número tal, tal. Então você vai descrever o fato do lançamento contábil, tranquilo? E lógico, o valor da operação. Então, 4 situações que você precisa ter num lançamento contábil, tranquilo? E eu vou fazer aqui mais 2 perguntinhas para você que você também precisa saber nessa primeira etapa, que são conceitos básicos. Lembrando, eu vou te dar 3 etapas, essa ainda é a primeira, certo? Então, o que é uma provisão contábil, gente? Isso aqui você precisa também saber no momento de escriturar. Provisão contábil nada mais é do que uma despesa que envolve valores que ainda não foram pagos, mas que derivam de fatos contábeis já ocorridos. Ou seja, todos os meses, independentemente se você pagou ou não, você vai ter que escriturar, você vai ter que provisionar. Até porque vai ter fatos que realmente você não pagou, certo? Mas essa despesa existiu. Ah, eu tenho a despesa de energia elétrica, tá lá a despesa. Provisionei, tá aqui a fatura da energia elétrica. Provisionei? Provisionei. Tá lá. Mas paguei? Não. Então, eu tenho que constar lá no meu passivo que essa obrigação eu não paguei e consta lá que eu tenho essa obrigação a cumprir, beleza? Outra questão, por que o lançamento contábil é tão importante, certo? Muito fundamental a importância, gente, que esse lançamento contábil esteja devidamente correto, porque se tiver errado, eu vou mostrar aqui na segunda e terceira etapa, vai dar tudo errado. As demonstrações contábeis, as obrigações acessórias, então é fundamental a importância que você tenha esses conceitos, que você escriture correto e assim, consequentemente, as demonstrações contábeis estejam corretas, beleza? Muito bem. Para que o resultado esteja certo e condizente com a realidade da empresa, é necessário que todos os lançamentos sejam realizados de maneira minuciosa e sem divergências de contas. Valores, datas, pois impacta diretamente nas demonstrações contábeis. Isso que eu falei. Se isso aqui, a premissa básica, você não souber e estiver errado, consequentemente, a sua contabilidade vai estar errada, beleza? Então, primeira etapa finalizada, vamos para a segunda etapa, que é fundamental a importância, certo? Essa segunda etapa é a demonstração contábil, ou seja, uma dica valiosa, mais uma dica. Lembre que eu ia dar 3 dicas para vocês dentro do setor contábil. Primeira etapa aqui, primeira etapa, conceitos básicos, débito e crédito, princípios contábeis. Agora a segunda etapa, demonstração contábil. Eu aprendi a primeira etapa e agora fiz a minha escrituração. Depois que eu escriturei toda a movimentação, eu vou gerar as minhas demonstrações contábeis. Muito bem, gente. Eu estou citando aqui para você 5 demonstrações, 5 situações que vão ocorrer no momento que você escriturar a sua contabilidade, a sua receita, a sua despesa, o seu patrimônio, beleza? Primeira situação, o ARE, apuração de resultado do exercício. Ele nada mais é a apuração de custos, de receita, custos e despesas. Ele vai encontrar o lucro ou prejuízo daquele determinado período. Se eu quero saber quanto eu tive de lucro naquele mês, eu tenho que ter as documentações para eu escriturar e assim a contabilidade da sua empresa determinar qual é o seu lucro, qual é o seu prejuízo, beleza?
Isso é fundamental, importante. Se toda empresa fizer isso, eu tenho certeza que ela vai ter uma ferramenta poderosa de tomada de decisão. E a contabilidade ajuda muito isso. Segundo, balancete de verificação. Aí não entra só contas de resultado, certo? Aqui são contas de resultado, receita, custo e despesa. Balancete de verificação entra a contas em geral, inclusive os patrimoniais, certo? Serve para analisar o estado financeiro de um negócio determinado período, tanto que o ativo, passivo, quanto as contas de resultado. Então, balancete de verificação, posso puxar um balancete de janeiro até março, primeiro trimestre, puxa um balancete nos 3 primeiros meses, demonstrando a situação financeira da empresa, demonstrando o meu passivo dos 3 meses, demonstrando, por exemplo, as contas do ativo, demonstrando minhas contas de resultado. Então, balancete de verificação tem esta finalidade, tá certo? Você tem aqui a DRE, demonstração de resultado do exercício, certo? É o relatório contábil que evidencia o lucro ou prejuízo. Essa DRE, gente, fechei o balanço do ano, fechei o encerramento, 31/12/2020. Vamos puxar uma DRE demonstrando oficialmente qual foi o resultado da empresa. O que realmente eu obtive de lucro dentro da empresa. Se eu obtive prejuízo dentro da empresa. Então, está aqui demonstrada nessa informação, DRE. Beleza? Nossa, mais uma opção, balanço patrimonial. Muita gente conhece aí o balanço patrimonial, contas patrimoniais. É o relatório que demonstra de maneira clara e precisa a situação da empresa, do ativo, passivo, bens, dívidas e etc. Então, lá no balanço patrimonial, fechou agora o ano 31/12/2020, você tem que encerrar o balanço da empresa, onde você vai ver toda a situação da empresa lá. Contas do ativo, contas do passivo, bens, direitos, obrigações. Então vai estar lá justamente detalhado, tudo bonitinho e encerrado esse balanço, certo? E você tem os livros contábeis, gente, certo? Para você gerar essas demonstrações contábeis, para você lá na primeira etapa que escriturou, agora você gera os livros contábeis. Você tem o livro diário, o livro razão. São livros contábeis, não são livros fiscais, que nem do ICMS. Você tem lá o livro de apuração de ICMS, livro de entrada, livro de saída, que hoje é tudo feito através dos SPEDs. Você tem aqui os livros contábeis, livro diário, razão. Livro diário, tá a movimentação diária, de ordem cronológica, documento, data. Então hoje os softwares em geral, os sistemas, eles puxam isso. Eles geram isso se você fizer a escrituração correta. Lógico, quem faz a escrituração não é o sistema, é você. Se você não entender dessas premissas, você vai ter um balanço errado, um livro diário errado, um livro razão errado. Por exemplo, o livro razão, ele demonstra conta a conta caixa, está lá, conta débito, conta crédito, tudo que você movimentou na conta caixa, certo? E assim sucessivamente, conta a conta. São livros enormes com a movimentação, dependendo da empresa, com bastante informação lá. E lá você... Muito comum hoje ser auditada, a Receita Federal auditar esses livros com as movimentações. Vou lhe dar um exemplo básico. Ele pega aqui o seu extrato bancário, uma auditoria. Ele vai pegar o livro para ver se está escriturado. Está lá no seu extrato bancário, entrou aqui 10 mil reais na sua conta bancária lá. Agora vai pegar o livro diário, o livro razão, vamos ver se foi escriturado esses 10 mil reais. Tá aqui, na data tal, dia tal, foi escriturado, tudo bonitinho. Tá certo, tranquilo. O que foi isso? Foi uma venda, então tá aqui. Foi contabilizado? Foi. Beleza, é isso, gente, é isso que vai ser feito. Essa conciliação, certo? Entre os documentos, extratos bancários, receita, despesas, patrimônio, entre os livros e as demonstrações contábeis. Tranquilo? Então, segunda etapa, mais uma dica repassada para vocês. E agora, a última dica, a última etapa, a nossa terceira etapa, que são as obrigações acessórias. A gente escriturou, a gente gerou os livros, gerou o balanço, gerou as demonstrações e agora a gente vai enviar as obrigações acessórias. Mais uma dica para você que trabalha dentro do setor contábil. Tranquilo? Vamos lá. Dentro do setor contábil, você tem duas obrigações fundamentais. Você tem aí o SPED-ECF e o SPED contábil, certo? Eu coloquei aqui primeiro, o que é o SPED-ECD, que é o SPED contábil? É basicamente os livros diário e razão
de forma eletrônica, ou seja, lá no SPED ECD, você vai enviar nada mais nada menos que a tua escrituração contábil. Tudo aquilo, e lembra que eu te falei que é fundamental e importante, tudo aquilo que você escriturou da empresa no decorrer de todo o exercício, todo ano, janeiro a dezembro de 2020, quando for lá em 2021, o governo vai lançar um calendário, certo? Mais ou menos lá pela metade do ano, lá para maio, enfim, vai enviar esta obrigação acessória, ok? Escrituração ECD. E é fundamental a importância que essa escrituração esteja correta, porque isso vai influenciar no SPED ECF, tá, gente? O SPED ECF é a apuração do imposto de renda e contribuição social, ou seja, um complementa o outro, principalmente na lucro real, né? No lucro real, você tem que importar aí as informações do ECD para o ECF, tá? Que é justamente essa próxima situação aqui que eu vou falar para você. Depara. Que isso? É a parametrização do plano de contas. Você tem que fazer os parâmetros do plano de contas da sua empresa com os parâmetros do plano de conta geral. O SPED ECD, ele tem um plano de contas próprio e as contas têm que estar vinculadas, gente. Então é fundamental a importância. Por quê? Aqui, ó, o depara é o X da questão. Eu coloco aqui, máxima atenção, certo? Vinculação das contas, vinculação do teu plano de contas da sua escrituração contábil com o plano de contas padrão, certo? As contas têm que estar dentro do parâmetro padrão, que é através desse plano de contas que você vai informar junto ao SPED ECD. Tranquilo? Outro ponto dentro da obrigação acessória é a geração do arquivo TXT para importação no validador. Muito bem, você gerou o seu arquivo TXT no seu sistema, no seu software contábil lá. Existem diversos no mercado, vários. Muito bem, aí você baixou o validador e importou, beleza? Lá recebi, pode aparecer divergência, pode aparecer inconsistências, e aí você vai verificar o que vai acontecer antes de validar seu arquivo, certo? Então o arquivo TXT irá compor todos os registros. Se tiver dentro do padrão de todos os registros contábeis, beleza. Se não tiver, vai aparecer inconsistência, certo? E a validação dos registros para entrega. O validador, certo? Você vai validar os registros e entregar para a Receita Federal. Essa é a nossa última etapa. Se tiver tudo dentro dos parâmetros, o validador vai lá, faz a varredura, tudo certo, ok, arquivo gerado, assina digitalmente, transmite o arquivo e pronto, você conseguiu cumprir a sua obrigação acessória. Lógico, a Receita tem 5 anos para fiscalizar e assim, consequentemente, identificar possíveis inconsistências ou não, né? Então, gente, esse vídeo eu te passei aí 3 etapas fundamentais para que você que adentra aí, quer adentrar dentro da área contábil, ou está dentro da área contábil, ou ainda está na academia, está na faculdade estudando, possa verdadeiramente aprender e colocar isso em prática, ok? Primeira etapa, você precisa entender as premissas básicas da escrituração contábil, débito e crédito. Então, isso é extremamente relevante. Segunda etapa, as demonstrações contábeis, certo? Que também é fundamental, balanço, DRE. E a terceira etapa, como dica, as obrigações acessórias, certo? Aí, Albert, pode ter outras situações? Pode, não é a base do vídeo. A gente pode, por exemplo, falar das análises, certo? Dos indicadores, que também são fundamental, importância, mas isso sim para um próximo vídeo, para trazer mais informações para vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo, gente, não esqueça de comentar, de compartilhar, de dar o seu joinha e sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e até a próxima.